Então, bom dia para todo mundo. Vamos iniciar a nossa reflexão, unindo a nossa mente e os nossos corações nesta oração que rezamos juntamente com toda a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, ao celebrarmos solenemente a ressurreição do vosso Filho, concedei que nos alegremos com todos os santos quando ele vier na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho que se encontra em João, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 15. E continuamos ouvindo os ensinamentos de Jesus sobre o Espírito Santo, sobretudo a missão do Espírito Santo, ele que é enviado do Pai a pedido do Filho. E naturalmente, toda essa catequese, poderíamos assim dizer, que Jesus faz ali no contexto da última ceia, é para que os discípulos de fato se mantenham firmes, apesar das tribulações, apesar do sofrimento que já sentem, que Jesus também já falou, né? Que vai ser entregue, que vai ser morto, que vai padecer. E, portanto, isso perturba o coração dos discípulos, mas Jesus fala desse Consolador, né, do Espírito Santo. E no Evangelho de hoje, Jesus continua, né, a dizer algo mais sobre a missão do Espírito Santo. Então aqui Jesus diz: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Então, o que seria essa dificuldade de os discípulos compreenderem, naquele momento, o que Jesus ainda tem a dizer? Então, estamos um pouco antes, às vésperas da paixão de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. E, portanto, falta justamente aos discípulos esta luz, a luz da cruz que se irradia e alcança o seu ponto máximo, né? Essa iluminação com a ressurreição. Então, eles não podem compreender justamente porque Jesus ainda não morreu e ressuscitou. Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos, no capítulo 13 de São João, então chegou a vez de Pedro. E Pedro diz: Senhor, lavar os meus pés? Jamais. E aí Jesus disse assim: o que você não está compreendendo agora, vai compreender depois. E esse depois, até Jesus assim, em breve, né? Então, mais tarde compreenderás. Por quê? Porque estava faltando justamente a morte e a ressurreição de Cristo. Então, é com a realização desse mistério, na sua inteireza, que tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus fez, então receberá uma compreensão mais clara, mais nítida, mais brilhante. E, portanto, Jesus diz: tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. Não é em absoluto. Jesus não disse que eles não vão compreender nunca, mas Jesus disse que eles não vão compreender naquele momento, isto é, antes da sua paixão e da sua morte e ressurreição. E quando isso acontecer, virá o Espírito da verdade, o Paráclito, aquele que consola, aquele que conduz à plena verdade. E Jesus insiste, né, que a missão do Espírito não pode contradizer o que Jesus fez e ensinou. Que a missão do Espírito está em continuidade com a missão de Jesus. Então, nós precisamos ter esse elemento de discernimento, porque muitas vezes se atribui à ação do Espírito Santo até coisas que, se formos levar para um nível mais profundo, contradizem o que Jesus fez e ensinou. Depois Jesus afirma que ele me glorificará. E o que significa a glorificação? A glorificação de Jesus é o que aparece, né? A manifestação da glória de Jesus. O Evangelho de São João está cheio, desde o prólogo, né?
o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Então, a glória de Jesus é o amor. O amor com que Jesus fez tudo, ensinou tudo. Aquilo que é a vida de Jesus é a manifestação da sua glória, isto é, a manifestação do seu amor. E, portanto, o Espírito vai glorificar Jesus, isto é, vai tornar ainda mais evidente, e inclusive com uma compreensão de tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus ensinou. E, portanto, nós precisamos, crescer sempre mais nessa convicção de que o Espírito Santo continua a obra de Jesus na igreja. A igreja, o corpo de Cristo, tem uma missão. E qual é a missão? A missão de dilatar ainda mais aquilo que Jesus fez e ensinou. O próprio Jesus disse, que vocês vão fazer coisas maiores do que essas. E, portanto, nós não podemos dissociar, separar, distanciar a nossa missão da missão de Jesus. E o Espírito Santo é justamente esse que faz a ponte entre nós, a nossa missão e a missão de Jesus, como continuidade. Agora, evidentemente que essa continuidade não é uma repetição, mas é um aprofundamento. Então, nós estamos no tempo, no espaço, na história, dilatando, propagando, fazendo crescer aquilo que Jesus semeou, aquilo que ele realizou com a sua vida, com os seus ensinamentos. Então, devemos ter cuidado para não atribuir ao Espírito Santo aquilo que não é da sua missão e muito menos criando essa contradição. Então, o que se diz hoje que o Espírito Santo está inspirando está de acordo com aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fez. Jesus fala sempre do Espírito da Verdade, e o Espírito da Verdade implica que leve a uma compreensão, que leve a um esclarecimento, e muitas vezes se atribui ao Espírito Santo totalmente o que não leva à compreensão, que não leva a um entendimento, uma sabedoria. E, portanto, se cria muita confusão, até mesmo na cabeça das pessoas. Então, que o Espírito Santo, cuja vinda estamos aguardando como celebração de Pentecostes, ilumine a nossa mente e nos conduza à plena verdade. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.